E aí, gurizada, beleza? Lucas aqui para falar para você sobre o grande estreia do campeonato de xadrez do Foca Sports. É isso mesmo, aconteceu isso agora nesse sábado, dia 12 aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses três confrontos que teve, eu vou passar por todos eles e falar o que eu achei sobre o desempenho de cada um dos atletas aí. Mas, Lucas, eu não sei nada sobre o campeonato de xadrez do Foca Sports. Relaxei, senta aí, curte, porque vou explicar tudo direitinho pra vocês. Primeiramente, deixa o like aí, segue a gente se já não tá inscrito e ativa esse sininho aí pra ficar ligado em tudo que a gente for colocar no nosso canal. Segundo, a gente vai postar no canal do nosso Discord, do Foca Sports, desse campeonato específico. Para as partidas ao vivo estão lá o cronograma de cada uma delas. E quando tem as partidas, a gente compartilha lá direto para se tu quiser acompanhar ao vivo, está mais que convidado. Se quiser comentar xadrez, falar sobre os atletas lá, mais que bem-vindo. E então tá, vamos direto pro primeiro confronto. Inclusive, participei do primeiro confronto. Eu contra o PH, grande Pedro Henrique aí. Dois dos jogadores mais fortes do campeonato. Ele é o Plindes ali no chess. Eu sou o Bulfor e vamos logo para essa partida. Esse jogo foi o jogo 3 da série. Eu ganhei o primeiro, o PH ganhou o segundo. E o primeiro jogo foi até o final bem pegado, mas daí o PH tinha bem menos tempo que eu, ele começou a fazer alguns movimentos não tão precisos e eu consegui converter a vantagem daí. No segundo jogo foi interessante até o meio do jogo, e daí o PH achou táticas para me destruir, mas eu também não joguei tão precisamente esse jogo, fui rever depois. E não foi o melhor jogo das três, foi inclusive o pior. E o PH também jogou muito bem. Acho que pra ele achar tática é muito fácil. O PH joga, ele consegue ver coisas que os outros jogadores do campeonato não conseguem, inclusive eu e outros jogadores de grande nível. Ele, inclusive, é melhor pra tática, tipo, ver uma situação que é vantajosa pra ele, assim, quando tem um monte de peça junta, ele considera melhor pra isso. Mas vamos lá. Esse último jogo agora decide daí quem vai ter ganho o confronto. Foi super interessante. Vamos começar por ele aí. Vamos começar com ele aí. Uma curiosidade aí, eu comecei também copiando o rei no primeiro jogo e o PH respondeu com o siciliano. Ele decidiu agora trocar para responder copiando o rei também. Tudo natural aqui, tudo normal. Agora ele faz uma captura, que é interessante para ele. E o natural seria eu responder capturando com o peão, mas eu tinha planejado já também responder com o meu próprio, avançando meu próprio peão, ameaçando o cavalo dele, que daí vale mais a pena, né? Se ele come meu peão como o cavalo dele, eu saio ganhando. Ele respondeu muito bem com a dama aqui, não possibilitando eu poder capturar com o peão, porque daí meu rei seria ameaçado, não se pode fazer isso. Aí eu capturei o peão de volta, ameacei o bispo dele, ele me deu cheque. Eu botei meu cavalo na frente do meu rei, daí eu não consegui mexer o cavalo, mas é uma das formas de bloquear o cheque. Ele ameaçou meu bispo, eu mexi e pinei o rei dele também, inclusive tá uma posição simétrica ali na esquerda, né? O cavalo preto tá pinado e o branco também por bispos também. Interessante posição. Ele faz ataque duplo no meu cavalo, daí já que ele não pode se mexer, atacar com mais peças é interessante. Eu tô apenas defendendo com o peão atualmente. Eu tenho que defender com mais uma peça, botei a dama. Ele opta por trocar. Ele tira o pino daí do meu cavalo com o bispo dele, eu volto, faço ataque duplo daí no cavalo dele. Ele adiciona mais um defensor, era só o peão antes, né? A troca ser favorável pra mim, ele adiciona mais um defensor. Eu deixo meu guerreiro mais seguro fazendo rock, ele faz a mesma coisa. Adiciona mais um atacante agora, um atacante triplo, um ataque triplo com uma defesa dupla. Eu estaria ganhando a troca daí. Ele opta por trocar. Vale a pena notar aqui que eu não posso capturar o bispo dele, porque o cavalo dele ameaça minha torre. Então, o meu bispo capturando aqui não ameaça nada. Então, no final das contas, ele tá ganhando a troca. Então, sou obrigado a recapturar o bispo. Seria interessante para ele capturar meu bispo agora, mas ele faz o movimento de voltar com o bispo, o que daí prejudica a estrutura que estava na frente do rei dele aqui, dobra os peões dele, eles não conseguem interagir um com o outro, não serve para nada essa estrutura. Então, não foi tão produtivo assim para ele. Vale também ressaltar uma parte importante desse jogo, inclusive na abertura, quando ele fez o movimento da dama aqui para pinar o meu rei, eu acabei gastando 4 minutos do meu tempo, e agora eu tô muito atrás do tempo. E ainda assim tô conseguindo jogar de forma ok até agora. A gente moveu algumas peças aqui. Notem que ele teve que voltar com o cavalo porque ele não tinha muito pra onde ir. E acabou que tipo, o cavalo ele tá praticamente perto do quadrado inicial dele aqui. Ele praticamente não se moveu quase no jogo.
e a torre dele fica travada nisso. Enquanto eu tenho minha torre livre aqui, pra se mexer onde quiser. E eu tô com uma vantagem de desenvolvimento das peças aqui e posicionamento delas. Meus peões estão bem avançados, estão protegendo o centro, etc e tal. Tô ganhando já nessa posição aqui, com certeza, tipo, por uns 2, 3 pontos. E aí, ele movendo esse peão aqui, ele possibilita o meu peão vir pra cá. Ele me dá essa casa aqui praticamente pra eu jogar. Ameaça a dama dele, ele volta, eu capturo o peão dele de graça. E fruto também daqueles peões dobrados que ele fez anteriormente. Aí ele ameaça o meu bispo, eu ameaço a dama dele, dizendo como... Cara, meu bispo leva tua dama, não tem problema, tô feliz com a troca. A gente troca, ele tem que capturar de novo peão ali, eu troco as torres. Como eu tô na frente por uma peça inteira, na frente dele, é mais interessante pra mim reduzir as peças do tabuleiro. Por exemplo, atualmente com as duas damas e as torres no tabuleiro, meu bispo é praticamente inútil, assim, não faz nada que as outras peças não façam muito melhor. Mas se não tivesse as damas e as torres, tivesse só peões, o meu bispo seria um rei, assim, no tabuleiro. Então, trocar agora, pra mim, é muito interessante, e pra ele não é nem um pouco. Recuo meu bispo, ele pega a linha, a coluna que estava livre com a torre dele. Eu ameaço a dama dele com a minha torre, ele recua. E agora começa um processo de desenvolver peças e eu começo a solidificar minha posição. Agora com o bispo aqui na frente da torre, né? Tira a linha que era dela. Ele não vai querer trocar uma torre por um bispo porque não é vantajoso para ele. Então meu bispo meio que cancela a torre dele. Aí ele vai mais algumas peças. Eu proponho uma troca de damas, como eu falei antes. A troca de peça é interessante para mim. Ele recusa, sabiamente. Aí eu dobro meu ataque ali naquele peão, que na verdade também está sendo definido duas vezes. Não é interessante para mim trocar, mas se essa dama vai para qualquer lugar, eu tenho um mate aqui. E nesse momento, com toda a minha sabedoria e confiança, eu tava ganhando, com certeza. Eu sabia no momento que eu tava ganhando, assim, tinha pouco tempo ali já, mas não teve nada a ver com o processo de decisão. Na minha mente, eu pensei assim, vou entregar uma torre. E foi isso que eu fiz. Não, mentira, eu não fiz de propósito, mas eu queria inclusive ameaçar a dama dele, pra se ela saísse daí eu tinha mate, mas eu não tinha parado pra pensar realmente nessa todo o contexto. Mas basicamente a minha torre está sendo atacada duas vezes agora e protegida uma vez só. Ou seja, é uma torre de graça praticamente. Ele sabiamente troca e agora ele tá ganhando. Até aí eu tava ganhando dele. Inclusive foi o melhor jogo meu da série, foi esse aí com as brancas. E eu simplesmente deixei entregar, assim, foi fenomenal. Fenomenal. E agora ele tem a vantagem, eu tenho 30 segundos aqui, ele tem 3 minutos e meio. Então, tô em super desvantagem de tempo. Eu basicamente tô jogando rápido aqui. Tentando compensar uma posição que eu perdi, assim, no último lance. E, basicamente não perder muita peça, tentando jogar como se fosse pra distrair ele, assim, pra não... Pra ele ser um pouco mais prejudicado no tempo que eu, mas acabando perdendo praticamente o mesmo tempo. Muito vantajoso pra ele a posição, ele consegue ir convertendo agora, ele deixa pra mim uma tática que é eu dou check nele e vou trocar pela torre. O que nessa posição agora, que já não tem mais peças, não é interessante, mas não faz tanta diferença assim, porque ele tem dois peões indo em direção à última fileira e pode coroar, virarem damas. Então, meio que é difícil agora pra mim virar. E ele consegue a dama, ele consegue influenciar o tabuleiro para tirar o resto das minhas peças. E eu tinha uma leve esperança que a gente fosse empatar a partir daí, que ele fosse afogar meu rei, que ele não ia ter mais casas para escapar. Mas o PH é bom demais para isso. E ele acabou convertendo aí a vantagem que ele tinha. Coisa que eu falhei nesse jogo em fazer. Então tá, PH ganhou essa série aí. Ele, que era o segundo melhor classificado do grupo, e eu era o primeiro. Eu era o favorito para ganhar esse confronto. Ele acaba aí na primeira partida do campeonato, fazendo aí uma upset aí, uma zebra. Parabéns para ele aí. Esse segundo confronto foi entre Paulo Berlese aí com as pretas, Senhor Meu Pai, e Marco com as brancas. Esse aí, inclusive, é a primeira partida do confronto. Foi disparada mais feroz aí, foi bem interessante. E grupo, confronto válido pelo grupo mesmo da partida anterior que a gente viu, do PH e minha. Então fiquem ligados aí na como vai se desenrolar a classificação. Então, abertura bem padrão dos dois jogadores. Marco opta ali, né? Quando o bispo ele foi ameaçado pelo peão por trocar pelo cavalo, já dobrando daí os peões do adversário. E também capturando ali um peão, conseguindo sair com essa vantagem aí no começo, na abertura. Aí, movimentos padrões, algumas trocas e tal.
Quando o Marco faz esse movimento, o Paulo já nota que vai ter um avanço de peão ali, vai ameaçar o bispo dele, já recua prontamente. E o Marco consegue essa estrutura com 4 peões aí, ameaçando o cavalo adversário. Essa estrutura aí bem sólida no meio, todos os peões se protegendo, é difícil qualquer peça passar. Inclusive o bispo preto lá tá isoladíssimo, coitado, tá entre atrás dos próprios peões, inclusive se fosse liberado atrás dos peões adversários também. A posição pro Paulo ele já não tá muito boa, já tá um peão atrás, já tá meio feia a coisa. Aí o cavalo avança ali para uma posição mais privilegiada ali, tem, no meio do tabuleiro. Como ele tá numa casa branca, seria importante daí tirar ele com o bispo branco, ou talvez um cavalo mesmo. E o Marco prepara, na verdade, fazer pela terceira opção daí, que é com um peão. Chutar ele ali. O Paulo aí contra-ataca quebrando a estrutura do Marco com o próprio peão dele. O Marco prefere chutar o cavalo antes. E nessa posição, o Paulo olha assim, aquele quadrado suculento ali, podia atacar 2 torres e pensa, é agora que eu me consagro. Esqueceu que tinha um cavalo do Marco ali protegendo. Ataca daí o Senna daí consegue um peão de graça. Marco daí ataca a torre nessa diagonal aí. E para defender, o Paulo fecha daí aquela diagonal. Contra-ataque daí do Marco para pinando o peão adversário. E o Paulo acaba achando daí um quadrado melhor para a dama, mas ao mesmo tempo daí tirando a proteção do peão dele. O Marco já reconheceu com sucesso aí que aquele peão não estava bem defendido, quer dizer. Mas Lucas, aquele peão ali não pode capturar o cavalo. Poder ele pode, mas como a gente vai ver na sequência, acaba sendo com o custo da torre. Aí o Paulo consegue, depois das trocas, né, consegue reconhecer que aquele peão tá desprotegido. Marco daí faz daí uma linha com 2 peças para atacar o adversário. Paulo daí cria uma abertura para o rei dele respirar, porque, né, originalmente quando tá com os 3 peões ali atrás, ele simplesmente não tem lugar para ir a não ser nessa própria linha dele. E uma torre chegando, uma dama ali acabaria sendo mate, então ele faz o respirar ali um pouquinho. O Marco ataca a linha final do adversário ali e acaba deixando desproteger sua torre ali no fundo. O Paulo tinha a oportunidade agora de virar o jogo, né? De acabar na frente, com uma torre de graça ali, fazendo cheque, inclusive, na sequência. Seria importante ele ter achado esse movimento, mas ele faz um movimento que eu, inclusive, não sei se ele queria capturar realmente a torre ali e acabou escorregando e sendo um movimento um pouco mais curto que deveria. Mas fica a curiosidade se foi isso realmente aconteceu ou não. Aí acontece a troca. Marco por algum motivo daí avança o peão ali, não sei por que motivo, mas, né. Bispo ataca ali naquela diagonal, algum movimento de peões. Tem essa diagonal duas peças alinhadas, mas o peão tá defendendo, então não é nem um pouco preocupante. O movimento lateral do rei ali, vale a pena ressaltar, inclusive, que os jogadores estão jogando com muito tempo sobrando. Na partida anterior, vocês viram, nessa altura da partida, eu tava com 2 minutos já, e o PH tava com 3, 4. Enquanto isso aqui temos 5,5 contra 8,5. Talvez os jogadores ansiosos aí pela sua estreia. Mas também o Marco, ao longo da partida, jogando muito bem. Interessante notar aí quanto tempo ele gasta ao longo da partida. Já ameaça aí a dama do Paulo na sequência. E daí ele tem que achar agora um quadrado melhor para defender. Acaba achando um quadrado ok. Ele acaba, na verdade, não é bom o suficiente, né? A dama corta aquele quadrado que tinha aberto de ar do rei adversário e a torre seria mate, né, nessa posição para o Marco, se aquela dama não pudesse defender no quadrado ali, mas aí acontece a troca de dama por torre que não é nem um pouco produtivo para as pretas. E aí observamos um mate do Marco, faltando 8 minutos para acabar o tempo dele, ele realmente não usou muito tempo dele. Interessante quão rápido ele joga aí, vai ser uma coisa interessante para acompanhar ao longo do campeonato. Vamos para a terceira partida. Vamos agora então para o último jogo do dia, válido pelo grupo B, entre Lucas Viana e Pipo Braga. Viana aqui com as pretas e Pipo aqui com as brancas. E vamos pro jogo. Eles começam com uma cobertura bem padrão. Pode dar para ver que tiveram ideias diferentes, enquanto o Viana abriu com as peças dele menores,
com cavalos e bispos, o Pietro tentou dominar o centro com os peões dele. Duas opções válidas, mas a partir daqui o Pietro já decide trazer logo a dama como uma das primeiras peças que ele evolui. Eu não sou muito fã disso, mas pro Pietro funciona. Aí a troca acontece no centro, ele ameaça a dama adversária que recua, e logo na sequência ele já ameaça aquele peão ali que está sublinhado com a seta da dama. Se o Viana faz o rock ali, ele protege tranquilamente o peão, ele pode inclusive ameaçar a dama adversária avançando esse peão, porque capturar esse peão na verdade não é tão vantajoso pro Pietro, mas ele não faz nenhum dos dois, ele avança com o bispo, e aí o Pietro acaba consumindo o peão. Inclusive tem uma tática interessante aí, se nada acontece nessa posição, a dama captura a torre, faz cheque e ainda leva a torre lá do outro lado. Viana reconhece isso, sabe que tem que proteger aquela torre. Ele avança com o rei. Pietro agora pina o cavalo adversário, que o cavalo não pode se mexer, porque atacaria o rei dele, o bispo daí atacaria o rei dele, né? Aí ele come um peão ali com o bispo dele. O Pietro podia comer de volta, né? Podia fazer a troca dele, do peão por bispo. Ele decide por devolver o bispo dele. Viana joga um peão, deixando o bispo lá. Pietro captura agora o bispo adversário. Viana ameaça daí o cavalo adversário, recuado, algumas trocas ali de peças, desenvolvimento e tal. Agora esse cavalo ameaça o bispo adversário. Pietro opta pelo rock, né, porque o bispo na verdade está protegido pelo cavalo dele. Agora o cavalo do Pietro se juntando agora ao ataque. O Viana diz pro bispo adversário: sai daqui, não te quero mais aqui. E o Pietro decide responder com um cheque de cavalo em cima do rei adversário. Como a gente, inclusive, há muito tempo atrás, aquele cavalo ali que estaria, né, poderia capturar esse cavalo adversário, tá ainda pinado desde aquela rodada. Então ele simplesmente tem que mexer o rei ou fazer alguma coisa do gênero. Ele opta por capturar com a dama, que na verdade poderia ser recapturada aqui sem nenhum problema, inclusive deixaria o Viana numa péssima situação. E o Pia decide capturar com cheque com a dama, agora ocasionando uma troca. A torre, o Viana opta pela a troca de torre pelo bispo, que na verdade é acertada, porque né, a dama dele está sob risco, então ele tem que ameaçar pelo menos a dama adversária. Agora outro cheque, recua. Pietro podia ainda capturar aquele peão, a dama adversária não faz isso, opta por não fazer isso. Agora, Viana oferece uma troca de damas, daí para deixar o jogo, que na verdade tem uma diferença aí de um peão e uma torre, ainda tá uma certa vantagem pro Pietro, mas ele opta por oferecer. Cheque agora uma ótima achada do Pietro atacando o rei adversário e o bispo adversário ao mesmo tempo. Eu vou dizer pra vocês que não tem como defender as duas peças, porque se ele mexe com o rei aqui em direção ao bispo, esse cavalo capturando em cheque vai fazer com que o rei ou se mexa ou a dama capture, e na sequência. Desculpe, quando o cavalo captura, a torre faz cheque no rei, então, tipo, eventualmente tudo ia cair aos pedaços. Confia em mim, confia em mim. Ele faz um movimento interessante ali, que é realmente o adequado. Cheque agora do Pietro, depois levar o bispo. E agora, uma dos momentos finais, Pietro captura o peão ameaçando a dama adversária. E tu pode pensar, tá, mas aquela torre não pode ser capturada pela dama adversária porque existe aquele cavalo ali. Não, ela pode ser capturada e ela devia ter sido capturada porque aquele cavalo não estava protegendo a torre. Se o Viana captura com a dama e o Pietro captura com o cavalo, essa torre captura essa torre e dá mate no adversário. Lembra que a gente falou no segundo jogo entre o Marco e o Paulo, que o Paulo fez um movimento para dar ara para o rei dele? É exatamente nessa situação. Se a torre adversária captura essa torre aqui, era mate pro Viana, era a última chance que ele tinha aí para voltar pro jogo. Ele acaba fazendo um movimento não muito interessante ali, deixando a dama dele atacada duas vezes, tanto a dama adversária quanto a torre, para o cheque e caída da dama dele. Depois da captura da torre, o Viana abandona o jogo porque a diferença de peça é muito grande. Esqueci de comentar, na verdade, no último segmento ali, que aquele primeiro jogo ali foi a vitória do Marco, que na sequência ele conseguiu terminar a série, vencendo também o segundo jogo.
Um jogo relativamente mais fácil para ele. E agora também o Pietro ganhou esse jogo e também no segundo jogo dele ele definiu a série também ganhando. Então 2-0 pro Marco, 2-0 pro Pietro aí. E só eu que acabei, só a minha série que acabou indo ao terceiro jogo, que foi daí 2-1 pro PH. E com isso a gente finaliza a revisão desse terceiro dia aí. Espero que tenham gostado. A gente vai fazer ainda do segundo dia, que vai ser amanhã, dia 13, domingo. Na verdade, acho que vai ao ar no domingo esse vídeo. E então tá. Vejo vocês aí pros outros confrontos. Não esqueça de entrar no nosso Discord para acompanhar as partidas ao vivo. Vai estar lá o calendário dos jogos. E também se inscrever e deixar aquele like. Valeu!